Pessoal, então nessa aula nós vamos dar continuidade à nossa aula de terça-feira, onde nós falamos a respeito da crase, do uso da crase. Como eu percebi que vocês tiveram um pouquinho mais de dúvidas nesse assunto, eu resolvi preparar um material para que a gente revise a questão das preposições, tanto as preposições puras, que nós chamamos de essenciais, quanto as locuções prepositivas. E aí a gente vai entender os casos principais em que ocorre a crase e que não ocorre a crase. Lembrando que a crase é um fenômeno fonético e o nome do sinal gráfico que nós marcamos é grave. Então, o nome do acento é acento grave e ele representa um fenômeno fonético, um fenômeno sonoro, que é a fusão de dois sons iguais. Ocorre geralmente com o uso do sinal grave a fusão dos dois As, o A preposição mais o A artigo. Porém, pode também ocorrer esse fenômeno fonético sendo marcado com acento circunflexo, como eu mostrei para vocês no caso do verbo pôr, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de preposição, nós damos o nome de preposição a uma palavra invariável que liga dois termos, subordinando um ao outro. A partir do uso desse termo, nós vamos ter o termo regente e o termo regido. Então, o termo regido, ele está vinculado, ele está ligado ao termo regente. Então, eu coloquei aí como exemplo para vocês, livro de Maria, certo? Então, nós temos aí a presença do termo regente, a presença do termo regente e a presença do termo regido. Só um momento. Aqui. Então, veja. O livro é o termo principal, certo? E esse termo, ele é capaz de reger o termo que é vinculado, o termo regido. O livro é sempre de alguém. Então, nós temos o que nós chamamos, né, de regência verbal e regência nominal. Nesse caso, livro é um substantivo. Então, nós vamos analisar aqui na perspectiva da regência nominal, ou seja, um nome, né, uma palavra da classe de palavras de nomes, então, substantivo, adjetivo ou advérbio de base nominal, que rege um outro termo, que vincula-se a um outro termo. Aqui no outro exemplo, nós temos pensei em você. Pensei é um verbo. Pensei é o termo regente. Ele está regendo um outro verbo, um outro termo. No caso, o pronome pessoal você. Então, nós temos o termo regente, pensei. Quem pensa, pensa em alguém ou em alguma coisa. Então, o verbo pensar, ele exige de nós uma preposição. E é essa preposição que nós temos aqui, preposição em. Então, quem pensa, pensa em alguém ou em alguma coisa. Por que nós estamos falando disso e por que isso é tão importante para nós entendermos a questão da crase? Porque a crase ela se dá quando nós temos a regência do verbo pedindo a preposição a. Então, a preposição a ela é fundamental para que ocorra o fenômeno da crase, principalmente no perfil de concurso que vocês farão, geralmente a Vunesp coloca a questão da crase com o A. Então, nada assim tão técnico, tá? Até porque a prova é uma prova de nível médio. Então, lembrem sempre disso. Quando o termo regente for quando o termo regente for um substantivo, um adjetivo, nós vamos ver que nós estamos falando de regência nominal. Então, regência nominal. Então, o termo regente é um nome. Então, regência nominal. Quando nós vemos que o termo regente é um verbo, nós estamos falando a respeito de regência verbal. Puramente a questão de crase, no concurso do TJ, geralmente cai uma ou duas questões no máximo. Mas quando a gente fala de regência nominal e regência verbal, nós temos mais incidência de questões. Então, preposição é uma palavra invariável e liga dois termos subordinando um ao outro. Então, nós vamos sempre ter o termo regente, o termo principal, e o termo regido, o termo secundário, que está ligado ao termo regente. Nós também temos a ocorrência
de locuções prepositivas, porque às vezes duas ou mais palavras elas exercem a função de preposição. Elas servem para ligar o termo regente com o termo regido. Então, somente isso. Só que precisou de duas ou mais palavras fazendo essa função. Aí nós temos uma locução. Todas as vezes que eu tenho, por exemplo, dois verbos que trabalham juntos, um verbo auxiliar e um verbo principal, nós chamamos de locução verbal. Com a preposição, a mesma coisa. Em se tratando de conjunção, duas palavras que fazem a função de conjunção, locução conjuntiva. Mesma coisa acontece com as preposições. Então, nós temos aqui, ó, ele estava perto de mim. Esse perto de está funcionando aí como preposição, certo? Preposição. Dá um valor semântico, dá uma ideia de lugar, certo? Dá a ideia de localização, de proximidade, indicando proximidade e tal. Mas o que acontece? Nós temos duas palavras fazendo a função de preposição, ligando ele, certo? Perdão, não é o ele, está ligando o verbo. Aqui é um caso de regência verbal. Então, estamos ligando aqui o estava, né? E o mim, certo? Então, vamos lá. Quando preposições simples, que nós chamamos também de preposições essenciais, nós temos aí, são elas, né? O a, o ante, após, até, com, contra, de, o desde, o em, o entre, o para ou pra, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Algumas preposições essenciais, preposições simples, elas já carregam um valor semântico junto. Então, se nós pensarmos no após, a gente já pensa em depois, uma sucessão, né? Após, ou após algum marco temporal. Quando a gente fala até, a gente já pensa em limite. Quando a gente fala em com, a gente pensa em companhia. Quando a gente fala em contra, a gente já pensa em oposição, né? Entre, nós temos dois elementos e algo entre eles. Então a gente pensa numa sequência, né? Há dois pontos limites e algo acontecendo entre esses dois pontos limites. Para, a gente já pensa em destinatário. Quando a gente pensa, por exemplo, no sob, é abaixo, né? Ou embaixo de algo. O sobre, a gente já pensa no acima ou em cima de algo, tá? Então, as preposições elas já carregam valores semânticos, valores que alteram o significado do enunciado. Então, nós devemos sempre prestar atenção. Quando nós temos duas palavras, portanto, trabalhando como preposição, nós chamamos de locuções prepositivas. Então, nós temos aí o abaixo de, o acerca de. O acerca de, por exemplo, quer dizer a respeito de. Eu estou falando acerca de preposições e o estudo da crase. Então, eu estou falando sobre, né? O acima de, a fim de, além de, antes de, até a, ao invés de, ao redor de, todos esses termos cumprem a função de preposição. Só que como é composto de duas ou mais palavras, nós chamamos de locução prepositiva, tá bom? Então vai ficar aí no material depois para vocês analisarem. Quando a gente de combinação e contração, é importante a gente entender porque as preposições elas acabam formando outras preposições quando elas fazem essa combinação ou contração com o artigo que está junto com ela. A gente está na sequência substantivo, esse substantivo uso de um ou pronome demonstrativo e a gente acaba fazendo essa combinação ou a contração. Quando as palavras, perdão, quando as preposições a, de e em, então quando as preposições a, de e em juntam-se a outras palavras, formando um novo vocábulo, pode ocorrer a combinação se a preposição não perder nenhum fonema. Então, combinação é quando a preposição e o artigo mantêm todas as letras que os formam. A contração acontece se a preposição perder algum fonema. Então, contração, por exemplo, o de. E a gente junta o de, preposição, mais o artigo. Então, a gente percebe que na formação
do artigo, da preposição combinada aqui, nós temos a perda de elemento fonético. Então, o E do D sumiu e ficou só o O. Então, juntou o D mais o artigo O. Então, D mais O, do. O em mais o a, formando o na. Então, aqui nós temos um caso de contração. A contração, então, quando a preposição perde fonemas, ou esse fonema é alterado, esse som é alterado. Então, o em, junto com o a, ele forma na, certo? Então, a gente pode pensar assim, nossa, mas o que aconteceu essa inversão? Eles pegaram o som nasal, representado também pelo N, e juntaram o artigo a. Então, ficou na. Aqui, o de mais o pronome demonstrativo aquilo. Então, forma o daquilo. E depois nós temos o em mais aquilo, que forma naquilo. Então, são exemplos de contrações. Já as combinações, nós temos que a preposição é mantida e nós temos aqui a demarcação do artigo, da mesma forma no plural. Então, o a mais o o formou ao. Preposição a mais artigo definido os, aos, certo? Não há perda de elemento fonético, portanto, nós temos aqui um caso de combinação. Boa noite. Perdi muita coisa? Não, não. Estamos no começo ainda. Fique tranquilo. Só para eu entender rapidinho, Renan, você vai seguir a aula no horário da Arlan ou daí vai encerrar 8 horas? Então, eu tenho um convite para fazer para vocês, porque às 8 eu tenho uma outra turma na sequência. E hoje eu tenho aula de português específica, né, que a gente chama de português extensivo. Se vocês quiserem ficar, eu mando o link para vocês e vocês vão entrar numa outra sala virtual, tá? Nós estamos falando sobre período simples e período composto. Então, é um assunto que cai, algumas questões caíam mais nas provas da VUNESP em 2010, 2007, outras provas que o TJ já fez. Hoje não é tão comum, né? Eles não puxam tanto assim. Mas se quiserem participar, fica o convite para vocês, tá bom? O Darlan não poderá dar aula hoje, ele dará a aula dele no domingo, salvo engano. Mas a aula ficará gravada, vai ser disponibilizada para vocês. Bom, só retomando aqui para você entender, nós estamos falando ainda sobre preposição e estudo da crase, tá? Então, retomando, a gente fala de preposição como uma palavra invariável que liga dois termos. Daí nós vamos ter um termo regente, que é o termo principal, e o termo regido, que vai exigir aí uma preposição. Então, o termo regente, geralmente, ele vai já pedir para a gente uma específica preposição. No caso aqui, ó, livro de Maria. Então, o livro é de alguém. Então, nós temos livro de Maria. Quando a gente tem aqui na frente o termo regente como um substantivo, nós falamos que está acontecendo aqui uma regência nominal. Regência por uma classe de palavras que nós chamamos de classe de palavras de nome. Dá nome às coisas. Aqui embaixo nós temos um verbo, pensei em você. Então, esse pensei é um verbo, então nós estamos tratando aqui de regência verbal, tá? Então, quem pensa, pensa em alguém ou em alguma coisa. Então, o próprio verbo já exige determinada preposição. Como a gente viu aqui agora, as preposições, elas já trazem um sentido, um valor semântico. Então, é importante a gente entender um pouquinho. As preposições simples, que nós chamamos também de essenciais, elas são o a, o ante, o após, até, com, contra, de, desde. E aí o que acontece? Se eu já digo, por exemplo, o sob, eu sei que está abaixo de algo ou embaixo de algo. O sobre está acima ou em cima. Quando eu falo entre, eu sei que nós temos dois pontos, dois elementos, e há um elemento entre eles. Então, a preposição já traz um valor semântico, tá? E aí nós chegamos aqui falando a respeito da combinação e contração. Quando acontece apenas o reposicionamento, mas nenhum elemento perde fonema, nós temos casos de combinação, né, de preposição mais artigo definido, e ocorre a contração quando nós temos aí a mistura da preposição com o artigo, formando aí um novo fenômeno fonético, né? Então, o de mais o, do, em mais a, na, e assim por diante. Bom, o que acontece? Conforme eu expliquei para vocês na aula anterior, a crase
ela é uma fusão da preposição a com o artigo definido feminino a ou as. Então, é importante a gente entender que ocorre a crase quando há a presença da preposição a e do artigo definido feminino, certo? Então, se não houver artigo feminino, então quando não há o artigo feminino definido, não ocorre crase, certo? Então, para haver crase, é necessário termos aí o artigo definido a seguido ou não de s. Então, a ou as. Senão, não vai rolar crase, certo? Deixa eu só mudar a cor da tinta, que senão eu não consigo nem enxergar o ponteiro aqui. Aí. O que eu marquei aí para vocês? É importante a gente lembrar, né? Então, quando o termo regente exige a presença da preposição a e o termo regido vem acompanhado do artigo definido feminino, então ocorre a crase, que vem sempre marcada pelo acento grave, tá? Então, aqui, por que nós temos esse A craseado em irei à cidade de Santos? Cidade é um substantivo. É um substantivo feminino. Prova disso é que eu sempre falo a cidade de Santos, certo? Então, a cidade. Eu sei que já tem um artigo. O artigo sempre vem antes do substantivo. O substantivo é cidade. Então, já temos aqui um artigo. Quem vai a algum lugar. Ninguém fala, eu vou Santos. Fica estranho. Então, eu vou a Santos, certo? Então, vou à cidade de Santos, certo? Não vou cidade Santos. Então, a gente tem que sempre pensar um pouquinho na questão do verbo, se ele exige ou não preposição. Então, olha, irei à cidade de Santos. Nós temos a crase por quê? Irei a, então quem vai a algum lugar, então a preposição, certo? Esse primeiro a é a preposição. E depois nós temos aqui o artigo, que vem na frente desse substantivo feminino. Então, juntando esses dois as, nós temos o a com crase. Estou na dúvida. Irei à cidade de Santos, volto da cidade de Santos. Percebam que, nesse caso, nós temos marcado aqui, olha. Esse da é o resultado da preposição de mais o artigo feminino a. Por que é importante pensar nisso? Porque se nesse caso do voltar tiver preposição e tiver artigo, dá para perceber os dois elementos, preposição e artigo, quando a gente fala aqui no irei, nós sabemos que dentro dele tem o a preposição mais o a artigo. Então, o que acontece? Se aqui temos prep de preposição e temos artigo, o mesmo ocorre no exemplo de cima. Então, por isso que a gente pensa sempre, vou a e volto da, né? Vou à cidade e volto da cidade. Então, eu só vou confirmar a existência da crase, certo? Irei à cidade de Santos. Uma regra prática aí para vocês não errarem mais. Então, aqui, olha, crase ocorre com a ou as, em uma contração da preposição a, mais o artigo definido feminino a ou as. Então, a gente sabe que nesse caso não faz sentido usar crase antes de palavras masculinas, então não faz sentido, antes de verbos e antes de números, com exceção para horas quando forem horas exatas, certo? Hora determinada. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, o, né, o a sem artigo. Então, por exemplo, aqui, Salvador. Eu não vou falar assim, o Salvador ou a Salvador, certo? Eu falaria a cidade de Salvador, mas sem modificação, nós só temos Salvador, só o substantivo. Não existe de nós um artigo antes dele. A mesma coisa acontece aqui, né? Quando a gente pensa assim, eu estou em Salvador. Aqui, ó, já tira a base, que eu estou tendo aqui só o em, que é preposição. Então, se a gente fosse falar vou a Salvador, ou fulano vai a Salvador, nós não vamos ter crase,
certo? Salvador é, além de tudo, masculino e não tem artigo na frente dele, certo? Então, esse a aqui é só preposição. Agora, quando a gente fala assim, olha, o Brasil, percebem que nós temos aqui o como artigo? Então, o Brasil. A gente não fala só Brasil, né? A gente fala o Brasil. Estou no Brasil. O que é esse no? É o em preposição mais o artigo. Só que por que não tem crase? Porque Brasil é substantivo masculino. Então, diante do substantivo masculino, nós não usamos crase. Nós falamos assim, essa camiseta é do Brasil. Então, aqui do é a preposição de mais o artigo o. Então, fulano vai ao Brasil. A preposição mais o artigo o, certo? Então, aqui, sem crase e ao Brasil. Agora, veja, aqui no outro exemplo, eu falo a Bahia. Eu estou na Bahia. A Bahia, eu sei que já tem artigo feminino definido, certo? Aqui, ó, na Bahia, certo? Na Bahia. Em mais a, formo na. Quer dizer que eu tenho preposição e tenho artigo. Aqui, ele está falando da Bahia. De preposição mais a artigo. Então, eu vou à Bahia com crase, certo? Então, se tem preposição mais artigo, aí sim nós utilizamos crase. Na dúvida, substitua o a com crase por ao e o feminino por um masculino equivalente. Exemplo, fui à loja e fui ao mercado. Se a troca fizer sentido, a crase estará bem colocada. Então, fui à loja. Quem vai, vai a algum lugar. Loja é substantivo feminino. Então, eu sei que tem um artigo feminino aqui, a loja, e tem o a, que é a preposição ligada, regida por esse verbo ir, né? Aqui a mesma coisa, foi ao mercado. Se eu fizer a substituição, eu vou perceber nitidamente. O que é esse ao? Esse ao, na verdade, é a junção da preposição a mais o artigo. Então, eu sei que resultou em ao, quer dizer que tem preposição, e tem artigo, quer dizer que aqui temos preposição e temos artigo. Tá bom? Então, espero que tenha ficado um pouco mais fácil para vocês. Vamos lá. Quanto à hora, né? Quando a gente fala de horas, ocorre crase se forem horas exatas. Então, retornaremos às 17 horas. Por exemplo, poderia ser com minutos, não tem problema. Poderia ser hora fracionada, certo? Mas a gente está determinando. Então, quando a gente determina o horário exato, ocorre a crase. Retornaremos às 17h30. Sem problemas, tá? O encontro será às 13 horas, também sem problemas. Eles estarão aqui às 21 horas, tranquilo. A conferência será às 18 horas, também sem erro. Agora, não ocorre a crase quando nós tivermos horas marcadas aqui como um sentido indefinido, né? Retornaremos após as 17 horas. Eu não posso usar crase aqui porque esse horário não é determinado, não é um horário específico. Pode ser às 17h15, pode ser às 17h30, pode ser às 17h45. Então, não temos aí a determinância do horário. O encontro está marcado para as 13 horas. Ele está marcado para as 13 horas, ou seja, a partir das 13 horas. Eles estão aqui desde as 21 horas, certo? Então, não há definição de horário. A partir desse horário, eles já estão aqui. Quer dizer que provavelmente seja aí mais tarde e a pessoa fale lá. Eles estão aqui desde as 21. Então, começou lá a presença das pessoas às 21 horas, mas ainda ocorre. Então, não é hora determinada. A conferência será realizada entre as 14 e as 18 horas. Eu não estou determinando que horário começa e que horário termina. Exatamente, milimetricamente calculado, certo? Então, diante de horas, só vai ocorrer a crase quando for hora determinada, hora específica, certo? Do contrário, não. Observações importantes. O acento indicativo da crase sempre ocorre nos casos de expressões indicativas de horas exatas, horário determinado. Então, chegarei às 8 horas. Eu estou determinando que às 8 horas em ponto eu chegarei, certo? É diferente dos casos que nós vimos antes. Nas locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais,
formadas de substantivos femininos, tais como à medida que, às vezes, à noite, às pressas. Esse fenômeno pode ocorrer, às vezes, nessa região. Então, aqui nós temos crase, certo? Então, a gente chama de locução prepositiva, duas palavras que cumprem a função de preposição, ou então, se fossem conjuntivas e adverbiais formadas por substantivos femininos, tá? Então, à medida que, às vezes, à noite, às pressas, e assim por diante. Não ocorrerá crase nos seguintes casos. Primeiro, que a gente já mata aí. Diante de palavra masculina, eles passearam a cavalo. Cavalo é substantivo masculino. Então, aqui nós só temos o a preposição, não temos artigo, certo? Para ocorrer crase, é preciso que haja o artigo feminino definido, né? Então, artigo definido feminino, certo? Não pode esquecer isso, pelo amor de Deus. Então, sempre artigo definido feminino. Antes de verbo, não rola crase. Ela começou a chorar. Por que não temos crase aqui? Porque o verbo repele artigo. Então, eu não vou falar a chorar, certo? Esse a é preposição, mas eu não vou falar o artigo aqui na frente, o chorar. É diferente se fosse o choro, certo? Aí seria um substantivo. Aqui nós temos um verbo, então, diante de verbo, nós não utilizamos crase. Antes de pronomes pessoais inclusivos de tratamento, dirijo-me a Vossa Senhoria. Também não usamos crase. As únicas exceções referem-se aos pronomes de tratamento senhora e senhorita, e aos pronomes a qual ou as quais. Quando antes deles houver a preposição a, ocorre a crase. Veja, escrevi imediatamente a senhora. Então, aqui nós estamos com uma exceção. Então, um pronome de tratamento, né, senhora, aí nós estamos utilizando. Porque quem escreve, escreve a alguém. Então, a gente precisa aí crasear aqui para a gente determinar que senhora, tem artigo, eu falo a senhora, então o a artigo e o a preposição pedida pelo verbo, certo? Quem escreve, escreve a alguém. Então, nós temos a fusão desses dois as, e aí marcado pela crase que aqui está. Não ocorre crase também antes de nomes de cidade que usam sem artigo feminino. Então, ele foi a Roma. Eu não fico falando a Roma, eu falo Roma, simplesmente, sem artigo. Então, aqui nesse caso, não há crase. Na dúvida, volto de Roma. Daí você vai perceber que só usamos o de, é só preposição. Então, se é só preposição que está ali, então não tem crase, certo? Se o nome da cidade vier modificado, ocorrerá então a crase. Ele foi a bela Roma. Então, aqui eu estou modificando o substantivo com um adjetivo, né? Se fosse na sintaxe, a gente chamaria de adjunta adnominal. E aí, o que acontece? Nós temos a presença da crase aqui. Ele foi a bela Roma, porque está modificado. Ó, antes aqui do bela, eu posso falar a bela, certo? E quem vai a algum lugar. Então, ocorre a fusão da preposição a mais o artigo a, e aí crase a. Antes da palavra casa, quando significar o próprio lar, nós não utilizamos... Aqui é sem esse S, tá, gente? Foi erro de dedo. Não ocorre crase. Então, voltei a casa para almoçar. Então, voltei ao meu lar para almoçar, tá? Mas, se não indicar, a casa não indicar aqui a própria casa, o próprio lar, se for um outro caso, daí pode crasear, não tem problema. Antes da palavra terra, quando significativa de terra firme, em oposição a mar. Assim que o navio aportou, todos voltaram à terra. Então, olha, não temos crase quando a palavra terra significar terra firme, né? For em oposição a mar. Aí nós temos somente a preposição sem crase, tá bom? Se a palavra terra vier modificada, admite artigo. Nesse caso, portanto, havendo preposição, pode ocorrer a crase. Todos voltaram à terra amada. Amada está modificando terra. Aí sim pode haver a crase. Sem modificação, todos voltaram à terra, somente terra, terra firme, então sem crase.
tá? São algumas sacadas aí. Eu acredito que esse caso aqui vocês não precisam se preocupar, porque raramente cai em prova, tá? Geralmente eles pegam as questões como aquela da ele foi a Roma, ele volta de Roma, ele foi à Bahia, ele volta da Bahia. Então pegam coisas mais tranquilas. Antes de expressões formadas de palavras repetidas, então tome o remédio gota a gota, nós não usamos crase. Palavra repetida, gota, gota. Antes dos pronomes possessivos femininos e antes de nomes próprios femininos, o uso do artigo é facultativo. Disso resulta, portanto, que se pode ocorrer preposição antes dessas palavras, a crase ocorrerá também facultativamente, dependendo da presença ou não do artigo. Então, ele desejou felicidades a nossos amigos. Podemos colocar aqui a ou podemos colocar o aos, tanto faz. E a minha família. Podemos colocar sem crase ou podemos colocar com crase. Se eu pensar aqui, ele desejou felicidades aos nossos amigos, é bom que eu utilize a crase para manter o mesmo raciocínio. Se eu optar por usar sem somente a preposição, aí eu mantenho somente a preposição aqui também, porque o verbo, que é o termo regente aí, é desejou, certo? Então a gente mantém o mesmo raciocínio. Desejou aos, então aqui fica com crase. Se eu pensar desejou a, né? Aí a gente utiliza sem a crase e mantemos aí somente a preposição. Bom, saindo aqui dessa tela, eu deixei para vocês lá no grupo alguns exemplos. Espera aí que eu abri a tela, os slides errados. Aqui. De questões do TJ, onde eles utilizaram essa estrutura. Eu não sei se vocês tiveram tempo de fazer essas questões, né? Mas é importante para a gente ver como que se dá a aplicação desse conceito na realidade do TJ, na realidade da prova que vocês prestarão. Então, vamos lá. Ó, o que nós temos aqui? E, geralmente eles fazem isso, eles contextualizam, então eles colocam um texto de apoio e eles colocam esses espaços que nós chamamos de lacunas para que sejam preenchidas com as formas corretas. Então, as lacunas do texto devem ser preenchidas correta e respectivamente. Correta e respectivamente por quê? Fala aqui, respectivamente, é na sequência que aparece, né? Nas alternativas aqui. Então, respectivamente, na sequência correta. No Brasil, as discussões sobre drogas parecem limitar-se a aspectos jurídicos. Vejam, aspectos jurídicos ou policiais. Vocês percebem que esses termos estão no plural? Todos conseguem visualizar isso? Sim. Quando a gente pensa, parecem limitar-se, eu vou falar limitar-se aos aspectos jurídicos ou policiais, ou a aspectos jurídicos ou policiais. O que vocês optariam? Eu iria de aos, eu acho. Não tenho certeza. Por que aos? Não sei, por causa que é do plural, né? Ó, já ia errar bonito, né? Limitar-se aos aspectos jurídicos. Eu acho que faria mais sentido, assim, na minha leitura. Certo, mas aí a gente tem aspectos jurídicos. Jurídicos, concordo com você. Mas aí a gente tem os aspectos policiais também. Você acha que ficaria bom aos aspectos jurídicos ou policiais? Olha lá, as discussões sobre drogas parecem limitar-se. Quem se limita aos ou se limita a alguma coisa. Se limitar a alguém ou alguma coisa, Então a gente tem que pensar na regência, né? Limitar é um verbo, aí a gente pensa um pouquinho na regência. Sempre faça essa pergunta. Pega o verbo e pergunta para ele: quem se limita a alguma coisa, se limita em alguma coisa, se limita para alguma coisa, na alguma coisa, e aí vocês vão conseguir matar a melhor opção. Quando vocês pensam aqui em limitar, quem se limita a alguém ou a alguma coisa. E aí vocês conseguem sair da enrascada da questão. Então, o primeiro passo, sei que aos não é.
Então, essas duas não rola, porque quem se limita, aqui está o verbo, quem se limita a Então, alguma coisa. sobre essa pergunta, né? Quando a gente faz quem se limita, dependendo de cada tipo de verbo, é uma pergunta diferente. É sempre assim, quem, por exemplo, se for um outro verbo. Uhum. Nós vamos ver outros Quem exemplos nas lê, questões. quem lê alguma. Não é também, né? Ó, quem lê, raro lê, quem lê alguma coisa. É isso mesmo? É isso mesmo. Quem lê alguma coisa. Certo? Daí quer dizer que o verbo ler, ele não exige preposição. A gente diz que o verbo ler é um verbo transitivo direto. Esse verbo limitar, nós classificamos ele como verbo transitivo indireto. Ele precisa de um complemento para ter sentido completo, mas esse complemento ele é preposicionado, por isso que ele é chamado de indireto. No caso do ler, que está aqui abaixo, aí ele é um verbo transitivo direto. Então, quem lê alguma coisa, certo? Conforme nós vamos passando aqui as telas, você vai entender melhor, tá? É que é uma questão que a gente tem que praticar. Por isso que eu fiz questão até de trabalhar com vocês, porque eu sei que é o calcanhar de Aquiles da maior parte dos candidatos. E na escola a gente geralmente não tem tanto tempo de detalhar. Então a gente sabe que aqui, ó, a gente vai completar com a, preposição a. Então as discussões sobre as drogas parecem limitar-se a aspectos jurídicos ou policiais. É como se suas únicas consequências estivessem em legalismos, tecnicalidades e estatísticas criminais. Raro ler a respeito envolvendo... Aqui, ó, respeito. É feminino? O termo respeito, o vocábulo respeito, é feminino ou é masculino? Eu digo a respeito ou digo o respeito? Só pensando no termo. A respeito. Ou o respeito. O vocábulo, pessoal. Eu acho que depende do caso, não depende? Ó, vamos lá, vamos pensar só na palavrinha respeito, esqueçam o resto. Então, porque a respeito de alguém. Ter Certo, mas respeito. vamos pensar aqui, ó. Respeito, o respeito, certo? O sentimento, o substantivo aí, o respeito, certo? Ele é masculino, se a gente for parar para pensar. Então, se eu fosse pensar no substantivo abstrato, esquecendo o resto, de falar a respeito de alguém, etc. Não, calma, vamos lá. Respeito, um substantivo abstrato, ele é masculino. Então, eu digo o respeito, certo? O sentimento do respeito. Então, a gente fala aqui, ó, raro ler a respeito, mas esse a é sem frase, porque eu tenho um substantivo masculino aqui. Então, mas mesmo que tivesse o azinho antes... Aliás, tem o azinho ou não? Tem o azinho antes, só que não é com crase, certo? E a palavra masculina. Porque é palavra masculina. E A diante mesma de coisa no palavra primeiro masculina, caso. sim. No primeiro caso, a gente já fala sobre os aspectos e, além de tudo, está no plural. Então, não temos aí palavra masculina e plural. Aqui nós temos masculino e temos singular, certo? Então, esse a que está aqui é só preposição, porque quem lê alguma coisa, né, a alguém. Então, nós temos aqui, ó, ler a respeito de algo, tá? Então, esse a aqui só preposição, sem crase. Então, nós temos aqui, ó, a e a, os dois sem crase, certo? Nesse caso aqui de baixo, na alternativa E, as duas primeiras já com crase, então já posso eliminar também. Ficamos entre duas. Então, nós ficamos, que geralmente é o que acontece com vocês na hora da prova, com todo mundo, né? A gente sempre fica numa enrascada entre duas questões. Então, vamos lá. E a gente vai chegando no tira-tema. Raro ler a respeito envolvendo questões de saúde pública, como programas de esclarecimento e prevenção, de tratamento para dependentes e de reintegração desses à vida ou, ó, se eu falar reintegração à vida, quem se reintegra a alguma coisa ou a algo, alguém, a alguém. Então, aqui eu tenho vida, que é substantivo feminino. Então, já pede o artigo a.
e tenho a preposição a. Ou seja, ocorre fusão, e aí nós temos o a com crase. Então, olha, reintegração desses a vida. Quem se reintegra a alguma coisa. E Vida errar bonito de novo. substantivo é questão de prática, mas vocês vão ficar bons. Vocês vão ficar no Eu nível. também, Igor. E É errar feio. normal, gente. É assim, Pra para mim mim, é eu tinha natural. certeza que era sem crase. É que é assim, ó, para mim é natural por conta de ser da área. Eu enxergo da seguinte forma ainda, olha. Se a gente não colocar aqui, ficaria meio sem sentido, porque veja, raro ler a respeito envolvendo questões de saúde pública, como programas de esclarecimento e prevenção, de tratamento para dependentes e de reintegração desses. Daí seria normal a vida, reintegração desses à vida. Então é como se fosse, ele se tornaria como se fosse um sujeito de oração, se não fosse essa frase aqui. Nossa, eu não Aqui, consigo enxergar assim. Eu enxergo assim, de reintegração desses à vida. uhum, Sem é que ele daria É que esse A, assim, a crase deixa ele um pouquinho mais em forte. É como se evidência. você falasse o A duas vezes, né? Isso, deixa em evidência, além da ênfase, se a gente não tivesse a crase, nós transformaríamos esse termo em sujeito de uma oração. Seria sujeito dessa integração aqui, a vida reintegrada desse. Então, ficaria totalmente sem sentido. Então, a gente precisa da crase para determinar que ele não passa de um complemento verbal, ou seja, de um objeto. Então, reintegração à vida, certo? Bom, quantos de nós sabemos o nome de um médico ou clínica? Daí aqui, a quem tentar encaminhar um drogado de nossa própria família? Veja, quem é pronome interrogativo, certo? A quem? Eu costumo usar o artigo a na frente de um pronome interrogativo? Eu preciso falar o pronome interrogativo? É só a preposição. Então, o que a gente tem aqui? Um a sem crase. Ó, quantos de nós sabemos o nome de um médico ou clínica a quem? Esse daqui, esse a é preposição, ele não é artigo. Então, a quem tentar encaminhar um drogado de nossa própria família. Veja. Então, nós temos aqui. Era um minutinho só. Então, o problema, eu ainda olhei isso, porque não tem, diante do pronome quem, não vai crase, mas ali nas questões. Eu vou ver de novo uma coisa, peraí. Então, tá errado ali a alternativa. As alternativas, sim. Tá errada a D. Quantos de nós sabemos o nome de um médico ou clínica a quem tentar? É um erro de gabarito. Eu ia pôr com crase de novo. É pronome relativo. Sim. Não vai crase aí, né? Aí eu falei, gente, a questão, acho que deveria ser a D, mas a D tá errada. Deveria ser exatamente isso que eu vou anotar aqui, gente, para não ficar, a gente não perder tempo. É uma questão formulada errada do TJ. Não sei se alguém já notou isso, mas sejamos os primeiros. Mas eu até vou confirmar, mas eu acredito que nós não usemos, não diante de pronome relativo. Vamos lá. Vamos colocar essa alternativa D como sem crase, certo? Sim. Fazendo a ressalva aí. Com esse último a quem? Porque não teria sentido a gente ter um artigo diante de um pronome relativo. Não faz o menor sentido. Então, a única possível seria essa, tá? Até porque, se eu tirar a crase daqui, também fica sem sentido. Então, não teria. Essa questão, com certeza, foi anulada. Vou até consultar o gabarito depois. O gabarito oficial. Mas é a alternativa D, só que fazendo essa ressalva, que a última aqui tem que ser sem crase, tá? Então, é isso. Ó, esse daqui tem que ser sem crase. Não faz sentido, diante de pronome interrogativo aqui, ou relativo, a gente utilizar a crase. Vamos para o próximo. Assim, ó, quando a gente vê ali o aspectos, lá em cima, limitar-se a aspectos. Uhum. O aspectos é masculino. Sim. Nesse caso, eu já elimino. Se eu vejo que é masculino, eu já posso eliminar. Não vai crase. Ou não? Se for masculino, não vai crase. Não vai, né? Não.
Nem no caso ali do respeito, a mesma coisa, né? Uhum. Tá. Mesma coisa. Eu só vou checar, pessoal, porque o que acontece? Daria para a gente colocar, eu odeio questão assim. Na B, para não de tudo perder, ó, daria para a gente considerar como os dois termos aqui, aspectos jurídicos, e aqui tem um aspectos oculto, né? Ou aspectos policiais, ó, aqui está oculto. Eu poderia até colocar o aos aqui para ter alternativa. Aos aspectos jurídicos e policiais. Ambos estão se referindo a aspectos. Então, se eu considerar aqui como aos, aí tem a alternativa. Ó, o a com crase de a vida e o a quem sem a crase. Essa aqui daria se a gente considerasse lá em cima. Ô, Renan, Oi. Eu ia acertar. Oi, Vânia. uma coisa que eles podem ter pensado quando fizeram essa questão é porque, como ele colocou aspectos jurídicos ou policiais, é um e depois outro, né? Uhum. Eu penso que pode ser que eles pensaram assim, mas eu sei lá. Eu, como diz, da área da gramática, consideraria sempre a aspectos, porque quem se limita a alguma coisa. Mas Assim mesmo seria assim, eu melhor. acho que faz mais sentido. Mas entre a D que está errada, a opção, acho que daria para a gente salvar sendo a B, tá? Eu vou até consultar aqui, eu não tenho certeza, salvo engano, essa questão da prova de 2010. Eu vou consultar aqui para a gente tirar da dúvida. Então, porque se fosse aos aspectos jurídicos, até eu, assim, o que eu pensei assim, aos aspectos jurídicos e policiais. Uhum. Entendeu? Porque aí juntava os dois, né? Aos aspectos, Sim. porque iria para os aspectos jurídicos e policiais, né? Policiais já combina a contração, né? A combinação do A com o artigo, do pronome com o artigo. Não sei. Sim. Eu vou checar essa questão, porque realmente agora na resolução, eu não resolvi ela antes, mas na resolução ela me deixou encafifado. Deixa eu ver, não é 2010. E quando aparece ali o quem, que é o pronome, né? Uhum. É pronome relativo, é isso? É. Sim. Sempre quando aparecer o pronome, então, não vai crase também. Não vai crase, não vai crase. Tá. Isso é fato, tá? Pessoal, eu vou localizar a questão depois. Eu acredito que seja ou da prova de 2010 ou da prova de 2012. É que eu peguei umas provas muito antigas para montar, porque não aparecem todas. E eu retomo essa questão com vocês. Vocês não me deixem esquecer, por favor. É assim, para ter resposta, nós colocaríamos como o AUS aqui em cima, e seria mais acertada a alternativa B, tá? Mas essa questão é uma questão que daria um recurso legal, certo? Essa questão daria para ganhar um recurso. Bom, vamos para a segunda aqui. Até eu fiquei encafifado com o negócio agora. Aquele lado que você passou lá no grupo ontem que a gente fez a parte de direito, parte de português a gente vai fazer aqui junto na aula, ou é para fazer depois corrige? A parte de português, que na verdade o Darlan encaminhou, eu nem olhei aquele simulado. Ele encaminhou para vocês fazerem a parte de direito. Eu vou dar uma olhadinha amanhã, que é feriado, dou uma olhada no simulado, vejo se dá para vocês fazerem, como que está a prova da parte de português, e aí eu mando um recado para vocês lá no grupo. Tá bom? Bom, seguindo aqui, ó. Ele agora, adolescente, recluso em meu quarto, diante de um livro que não lê. Todos os seus desejos de estar longe erguem, entre ele e as páginas abertas, uma tela esverdeada que perturba as linhas. Então, que perturba as linhas. Esse as tem crase ou não? Não. Ó, vamos ver se dá resultado dessa vez. Então, que perturba as linhas. Ele está sentado diante da janela, a porta fechada, às costas, com crase ou sem? Com ou sem, pessoal? Com. Já errei 2 vezes. Já. Ó, às costas, certo? Que está
atrás dele. Se a gente colocar as costas, sem crase, daria um outro sentido, certo? Por que o primeiro não vai crase? Então, uma tela esverdeada que perturba o quê? Perturba é verbo transitivo direto. Perturbar o quê? Perturbar as linhas, certo? Então, aqui é transitivo direto. Então, não tem preposição obrigatória. E aqui a gente tem o feminino, plural, só que é só o artigo. Então, as linhas. Depois a gente tem aqui, ele não tem coragem de contar as horas passadas para chegar a essa... Sem crase. Tem? Sem crase. Sem crase, que susto. Isso mesmo. A essa 48ª página. Então, olha, diante de pronome demonstrativo aqui, estão vendo? A essa página, a essa 48ª página. O livro tem exatamente 446, pode-se dizer 500 páginas. Se ao menos tivesse uns diálogos, vai. Mas não. Páginas completamente cheias de linhas apertadas entre margens minúsculas, negros parágrafos comprimidos uns sobre os outros, e aqui e acolá a caridade de um diálogo, um travessão, como um oásis, que indica que um personagem fala a outro, sem crase. Fala a outro. Aqui não tem dúvida nenhuma, né? Então, ó, se a gente tem certeza do último, que já está diante de masculino, né? De termo masculino, a gente já pode eliminar esse daqui, podemos eliminar esse, podemos eliminar esse. Novamente, ficamos entre duas. Aí nós vamos confirmando. Ó, tanto essa alternativa D quanto a alternativa A diz que aqui a essa é sem crase. Então, aqui temos certeza, aqui temos certeza. Depois nós vamos para a dúvida, né? Alternativa A. Ficaríamos entre as sem e as com. Mas aqui, ó, se eu colocasse, ele está sentado diante da janela, a porta fechada às costas. O que está fechado? A porta ou está fechada as costas? Então, a gente tem que colocar esse as com crase aqui para desfazer a ambiguidade, embora seja uma ambiguidade absurda. Então, esse daqui é a forma correta, as com crase, certo? E aqui o as linhas. Então, a alternativa correta seria a A e não a D, certo? Então, as costas, quer dizer que ficou atrás dele. Tudo bem? Então, na 19 aí, somente a alternativa A possível. Depois, quem chegasse a São Paulo após os ataques do PCC, então quem chegasse a São Paulo, né? Sem crase, após os ataques do PCC, veria o povo intimidado, confuso e com medo. Confuso é com Z ou confuso é com S? S, né? S. Então, aqui, confuso e com medo. Então, nós temos a sem crase e confuso. Alternativa E. Certo? Quem respondeu, respondeu a E? Essa eu acertei. Isso é bom. Pelo menos uma. Nós vamos praticando. Eu vou achar a fundamentação daquela questão, eu vou achar o gabarito, o que eles deram, mas eu acredito que ou ela foi anulada ou eles consideraram a B mesmo. Por serem os dois termos masculino, dá para pensar mas no aus. Se você for analisar, Renan, tá errado nas alternativas Nas e alternativas. lá também, né? Na questão do aus lá. Né? Sim, sim. Mas é assim, a alternativa B fica menos pior. Seria um erro ainda que passaria despercebido pela banca. Vamos ver, depois eu consulto. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente, então na sequência que aparecem nas lacunas, né? E nas alternativas, as lacunas da frase, quanto ao sinal indicativo da crase. Para fazer vatapá, tutu a mineira. Esse A tem que ser com crase, porque ele representa esse A mineira, a moda de, certo? A moda de é uma expressão. A moda de. Depois aqui. O Papa quer interagir com a multidão, mas o risco será analisado caso a caso.
Diante de palavras repetidas, nós não usamos crase. Depois, E a masculina ajudar... também, né? Oi? E por causa de ser masculina também, né? Uhum. Tem mais essa que chama atenção. Ajudar empresas a transformar. Ó, transformar é verbo. Nós falamos sobre isso. Antes de verbo, nós não usamos crase. Então, nós temos lá o primeiro com crase e depois os 2 segundos sem. Alternativa C. Certo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Belezinha, então. Bom, como vocês viram lá, eu só vou consultar a questão, a primeira questão dessa sessão de exercícios, mas como vocês viram, hoje vocês não terão aula de direito, o Darlan vai fazer a gravação da aula no domingo, e depois a gente lança para vocês lá no grupo. Então eu vou finalizar essa aula, fica o convite para vocês, eu vou colocar o link lá no grupo, fica o convite para vocês, caso queiram conversar um pouquinho a respeito de período composto, valor semântico das conjunções. Caso não achem interessante, bom descanso, podem curtir aí as questões de direito, estudar o restante do material que vocês precisam. Eu sei que matéria para estudar não falta, e aí a gente continua a nossa próxima aula na terça-feira que vem, tá bom? Boa noite para vocês. Muito Boa noite, obrigado. até mais. Muito obrigada. Boa noite. Ô, Renan, amanhã tem aula normal. Então, eu tenho que ver com o Darlan se ele vai dar aula normal. Aqui em Pinhalzinho é feriado. Eu não sei se ele vai Nossa, dar aula. feriado mesmo? Amanhã é feriado municipal, é dia da padroeira. Ah, tá. Tá bom? Mas eu